Ora bem, então nós hoje vamos dar a última fase da composição e para depois amanhã darmos uma aula teórica de cultura geral sobre fotografia e depois na quarta-feira então analisarmos 5 fotografias de cada um de vocês de um portfólio que vocês vão me enviar. Mas pronto, vamos começar então vou começar por compartilhar aqui a minha tela. Até quando é que temos que enviar as fotografias? Sim, na quarta-feira, para mim tudo bem. Não que seja um bocadinho antes da aula. Ora bem, vamos então começar por uma das regras que é a cores ou a preto e branco. E há coisas que efetivamente só fazem sentido a cores e outras a preto e branco. Eu até que sou um fotógrafo com alma a preto e branco, olhando para essas duas fotografias, prefiro a fotografia a cores, porque isto era uma prova de simulação militar em que nesta fotografia a cores ele está muito mais bem disfarçado do que propriamente aqui a preto e branco. Esta mancha branca aqui está-me a desviar um bocadinho a atenção e desvia-me a atenção do militar. Aqui, pronto, se fosse uma fotografia de autor, efetivamente eu preferia a preto e branco, mas para uma fotografia de jardins ou de botânica, faz muito mais sentido a fotografia a cores. Aqui eu gosto muito mais da fotografia a preto e branco, mas muito mais. Isso é a entrada do deserto do Saara, acho essa fotografia fantástica. Mas pronto, mas reconheço que para mostrar o que é o deserto, para vender o que é o deserto, isto faz, ou uma viagem fotográfica, isto faz muito mais sentido a cores do que a preto e branco. Estas são duas fotografias tiradas na Escola Antártica Quental. Foi naquele projeto de uns postais que eu fiz para eles venderem. E esta é que ficou. Portanto, os postais foram todos a cores, mas gosto mais dessa fotografia a preto e branco, apesar de que essa também é bastante interessante. Eu estou deitado no chão em ambas as fotografias. Isto é uma rampa onde costuma haver umas instalações de artes e tive aqui até a sorte, essas duas miúdas são de artes, têm assim uns ares um bocado excêntricos, o que dá uma reforça à irreverência da juventude, o que torna a fotografia muito interessante, mas gosto mais dessa a preto e branco. Aqui são duas fotografias que também gosto mais da preto e branco, porque senão aqui distrai-me com a cor da pele, das fardas, o vermelho lá ao fundo. Enfim, aqui é consente-me exatamente no ato de que a polícia está a ajudar aqui o diácono, não sei o quê, a acender a lamparina. Aqui eu gosto mais da preto e branco. Este azul bonito que está aqui sobre esta fotografia está-me a desviar a atenção do militar e aqui eu concentro exatamente o meu olhar no militar que está a fazer um exercício. Aqui eu gosto de uma da outra, tanto uma como a outra não me faz diferença nenhuma, gosto das duas, portanto é uma questão de o trabalho é cores ou o trabalho é preto e branco. Aqui é a mesma coisa, são duas belíssimas fotografias, texturas, abstratos, um padrão. Se fosse a preto e branco seria esta, se fosse a cores seria esta. Portanto, não faz sentido é num trabalho mostrar uma coisa ou outra. Esta aqui, pronto, gosto muito mais do preto e branco. Isso é nas festas de Assunção de Cristo, na procissão do domingo, na procissão que leva muitas horas por fora. E eu sei que essa fotografia já tem alguns anos. E quando fiz essa fotografia, este senhor padre que está aqui já tinha mais de 80 anos. E sei que faleceu 9 meses depois, ou seja, já não chegou às festas seguintes. E eu, ao fotografar essa fotografia, foquei-me aqui neste padre que estava a olhar para o céu e a sensação que eu tenho é que, pronto, eu estava num ato de agradecimento por ainda naquele ano ter conseguido ir na procissão. E efetivamente foi o último. É certo que também podia ser outra coisa qualquer, mas com a imagem lá ao fundo, com os padres todos aqui e com essa expressão de olhar para o céu, portanto, é aquilo que eu sinto, independentemente de poder não ser a realidade. Aqui também gosto muito mais do preto e branco, tudo o que é tempestades, mau tempo, fica tudo muito mais dramático a preto e branco do que propriamente a cores. Isso foi naquela tempestade que partiu o Porto de Ponta Delgada e, portanto, gosto muito mais desta. Uso do flash. O flash na fotografia é uma das opções de fonte de luz para o fotógrafo. O flash é frequentemente utilizado em situações de pouca luz ou penumbra, muito dentro de casa, quando temos pouca luz. O flash também é usado para preencher sombras muito fortes. É chamada a luz de enchimento.
Ou seja, sempre que, por exemplo, tenha sombras debaixo dos olhos, do nariz, sombras muito fortes, se usar o flash, ele vai atenuar essas sombras e torna a fotografia bem mais interessante com a chamada luz de enchimento. O flash também é usado como luz de recorte, ou seja, um flash por trás. Vamos imaginar que quero fotografar um indivíduo a acender um cigarro. Se eu quiser ver bem o fumo, eu vou pôr um flash escondido por trás dele e vai-me recortar a luz, a luz ao passar no fumo, vai-me recortar e vai-me evidenciar o fumo. Ou então um cabelo bonito de uma senhora que está solto e eu quero recortar o cabelo, ou quero que passe a luz através do cabelo, aí se chama-se luz de recorte. Também é usado como a única fonte de luz, ou seja, não tenho mais luz nenhuma e a única fonte de luz é o flash. E já vamos ver exemplos disso tudo. Ora bem, isto é com flash e sem flash. Aqui, neste caso, gosto mais da fotografia com flash. Acho que realça bastante o militar. Apesar de que o flash está um bocadinho forte, ou seja, eu deveria retirar um pouco de intensidade ou ao fotografar, ou então em pós-produção e vir aqui e retirar um bocadinho de excesso de luz e que ficaria bem melhor. Curiosamente, aqui gosto mais da fotografia sem flash. Esta fotografia com flash torna a fotografia demasiadamente plana, estática. Aqui é certo que tem sombras, tem altos contrastes, mas tem mais expressão, mais garra, mais caráter. Esta é muito plana. Ou seja, nem sempre o flash fica bem. Eu gosto muito de fazer isso, que é montar um estúdio no terreno em que faça medição de luz para o fundo, faça medição de luz no céu, e escureço pelo menos um f-stop, ou seja, tiro metade da luz, e depois vou realçar o meu primeiro plano com 2, 3, 4 flashes, aquilo que eu tiver. Aqui, salvo erro, estão 3 flashes incluídos e dá uma luz muito bonita, muito difusa, com algumas sombras, mas realçando muito os contrastes. Tal como aqui, isso é ao ar livre, portanto, novamente, a mesma técnica. Aqui estão pelo menos 2 flashes incluídos e dá luzes muito, muito, muito interessantes. Aqui eu tenho 4 flashes vindo de várias partes, escureci bastante o fundo para realçar o primeiro plano e pronto, e montei um estúdio no Parque Terra Nostra. Esta aqui é uma fotografia tirada durante o dia, em que a minha única fonte de luz efetivamente é o flash. E o que é que eu fiz? Eu coloquei na minha câmara 1/8000 avos de segundo, fechei completamente o meu diafragma f22, se fizesse a fotografia ficava tudo preto. O que acontece? O António Campos segurou o flash, apontou para si e pronto, onde o flash bateu é onde eu tenho informação que me veio para a minha câmara. Aqui também utilizei 2, 3 flashes, penso que foram 2 aqui no ambiente, para realçar o senhor no ambiente à beira-mar. Esta aqui serviram para congelar também, ou seja, isto ao final da tarde, já com pouca luz, pus uns formandos meus aos saltos e disparei pelo menos 3 flashes e os flashes ajudaram a congelar, ou seja, quando é que eles congelam? Quando eu tenho pouca luz e quando estou relativamente próximo do meu sujeito, e foi o que aconteceu aqui, os flashes ajudaram a congelar as fotografias, a imagem. Esta aqui é uma fotografia que também me deu-me algum gosto de fazer. Pronto, isso é certo que já vos disse várias vezes que em espetáculos não se usa flash, tal também como nas provas de desporto, mas isto era um concerto na Maré de Agosto em Santa Maria, mas durante o dia, num palco secundário para a miudagem, aquelas bandas iniciais, e portanto, eu queria exatamente que se percebesse que o concerto era durante o dia, estava um dia de verão, um dia de sol muito bonito, portanto, queria que esta luz do fundo do palco aparecesse. Reparem que se eu não utilizasse flash, tudo isto ia ficar tão escuro quanto este músico que está aqui que não apanhou flash. Ou seja, eu apanhava uma fotografia bonita da paisagem, mas o que estava dentro do palco era como se não existisse, era uma coisa que não tinha expressão nenhuma. Então eu montei 3 flashes aqui à volta do baterista e disparei-os. E reparem, portanto, o baterista e parte da bateria foram iluminados pelos flashes, muito sobressaindo, retirando-os do fundo, e tem a luz do fundo na mesma, que era uma luz do dia, para contar a história de que o concerto era durante a tarde e, portanto, com uma luz bonita e calor. Esta é uma fotografia feita já ao cair da tarde, já ao começo da noite, o sol já se tinha posto, já estamos naquela meia hora depois do sol se pôr,
com ainda que se vê esses tons de rosa muito bonitos e o seu reflexo na Lagoa das Furnas. Isto é uma fumarola que estava junto à lagoa e que eu queria realçar o fumo, então disparei um flash ou dois, não sei se foi um daqui ou outro daqui, de forma que eu conseguisse ver o fumo, de outra forma não iria conseguir vê-lo. Isto é uma borboleta noturna, é muito mais fácil fotografar as borboletas noturnas do que as diurnas, porque repara, quem é que teve a fazer as borboletas? Acho que foi o Armando, não foi? Quando deu a fotografar borboletas, não é? Sim. Estas são noturnas e as noturnas são muito mais fáceis. Como é que se faz isso? É muito fácil. Montamos no campo, esticamos um lençol branco, um tecido branco, colocamos uma luz forte por trás. Poderá ser agora até as lanternas. Nessa altura nós vamos mesmo a um gerador. Isto era no Tejo Internacional, já há uns anos. E as borboletas vão-se aproximar da luz e ficarem paradas no lençol. Depois, não percebi? Não, desculpa, estava aqui a falar com o gato. Não tem problema. Os nossos companheiros têm que ser bem tratados. Entretanto, Saltar para cima ao menos é para dar coisas para baixo. Eles gostam muito de ouvir o barulho. pois é. Entretanto, é importante levar vários copos, daqueles copos de cerveja de plástico, para ir apanhando as borboletas e colocá-las no chão a arrefecer. Ficam para ali meia hora e depois de arrefecer, então pegamos na borboleta e temos uma bancada montada já com uma pedra, um sítio onde nós queremos fotografá-la. Os flashes já estão lá montados para só disparar e depois colocamos lá em cima da pedra, fazemos o foco e disparamos com 2, 3 flashes e fazemos 3, 4, 5, 6 fotografias e depois a borboleta voa, depois de ganhar alguma energia outra vez. Mas como nós temos muitos copinhos no chão, é só ir substituindo as borboletas no nosso spot onde nós queremos fotografá-la. O fundo é muito dado, aqui foi dado mesmo pelo escuro da noite, portanto nada a bater lá e não há fundo, mas se quiser um fundo de outra cor, posso utilizar até as t-shirts dos nossos companheiros que estão a fotografar connosco, podem-se pôr aqui a fazer de fundo e se aparecer só a t-shirt, portanto muda-se o fundo, a cor do fundo. Isto é um cogumelo e reparem que sempre que eu estou a fazer macros, há uma preocupação que nós temos que ter. Sempre que estivermos a fotografar macros, para ganhar profundidade de campo de milímetros, nós devemos trabalhar com F11, F16. Ou seja, devemos fechar muito o nosso diafragma para ganhar milímetros de profundidade de campo. Isso quem diz isso com cogumelos, diz com borboletas, diz seja lá com o que for, quer ganhar profundidade de campo em macros, tem que fechar o meu diafragma. Ora bem, se os cogumelos normalmente estão em sítios escuros, se eu tenho que fechar o meu diafragma, os sítios ainda ficam muito mais escuros. Também tenho que ter a preocupação de que a minha velocidade de obturação, imaginemos que estamos com 50 milímetros, deve ser na casa de 1/200, porque só o meu respirar, eu estando tão próximo do meu ponto de foco, só o meu respirar provoca uma trepidação que retira a definição. Portanto, 1/200 e com uma abertura de F16, eu sei à partida que vou ter uma fotografia demasiadamente escura. Então aí servem os nossos flashes para nos dar a iluminação do nosso sujeito. E eu tenho aqui um flash a vir daqui, da esquerda para a direita, e tenho outro que vem da direita para a esquerda, e de trás para a frente, para me dar aqui a retroiluminação na teia de aranha. E, portanto, aqui a minha iluminação, a minha única fonte de luz, é só os flashes. Não estou a aproveitar a luz natural, como aproveitei nos retratos que vos mostrei até agora, em que nos retratos eu mostrava as duas luzes, a luz artificial e a luz natural. Aqui só estou a mostrar a luz artificial, isto é de dia, mas é como se fosse de noite. Este aqui é de dia e aqui ainda estou a utilizar as duas luzes. Reparem que eu tenho um flash a vir aqui da esquerda para a direita, a arrasar junto ao chão, e tenho outro aqui, que vem aqui em diagonal, da direita para a esquerda. Este é daqueles cogumelos que quem dê esta dentada foi a última dentada que dei. Esses são mesmo venenosos. E, portanto, provavelmente foi um rato, uma coisa qualquer assim, um roedor qualquer que comeu aqui qualquer coisa e foi a sua última refeição. Isto era um bom trabalho que eu estava a fazer entre endémicas e pragas. Isto é uma praga de São Miguel, é a gonéria, um arbusto que pica brutalmente e que produz 30 mil sementes só numa pinha.
é uma praga terrível, mas eu queria realçá-la, queria sobressair e, portanto, fotografei com 2 flashes, um daqui e outro daqui, e iluminei a luz ambiente para não me distrair e realçar só, efetivamente, as texturas e o tipo da folha, para se perceber os picos, para se perceber bem o que era. Esta é uma endémica, que eu gosto muito desta fotografia, mas muito mesmo, porque esta fotografia eu utilizei o melhor dos 2 mundos, a luz natural e a luz artificial. Isto é um moinho abandonado, um moinho de água abandonado, já sem teto, e com esta janela, eu queria aproveitar a luz, queria que se visse bem que estava à beira-mar, a luz através da janela, e queria que se visse o interior. Portanto, fiz a medição de luz lá para fora, e escureci um bocadinho para criar contraste de realce, e depois iluminei com 2 flashes aqui a minha endémica e fica esta mistura de luz muito bonita. Gosto muito desta mistura de luz, da luz natural e a luz artificial. Padrões e abstratos. Padrões e abstratos é importantíssimo para completar histórias, para criar ritmo em histórias, para as histórias não ficarem demasiadamente redundantes, sempre o assunto principal, ou seja, dá pormenores, dá fotografias muito interessantes. Fotografar padrões e abstratos é uma forma de proporcionar uma visão diferente do mundo, por meio de técnicas da fotografia abstrata e centrando o nosso olhar em padrões, repetições e geometrias. A fotografia abstrata ganha vida de diferentes maneiras, contudo, isolar pequenos fragmentos pode dar excelentes abstratos. E já vão ver exemplos disso. Bom, isto aqui são padrões, são repetições em que dão sempre fotografias interessantes e curiosas. Mas reparem que aqui isto é uma fotografia de um bidão com achas e lume a arder. E o bidão está muito corroído. Esta fotografia que está aqui foi um pequeno segmento desta, o que tornou a fotografia bem mais interessante. Esta retirada deste contexto daqui, passando para aqui, ficou bem mais sugestivo. Portanto, são pequenos, ir ao pormenor, separar pedaços, faz toda a diferença na fotografia. Isto é a minha primeira selfie que eu fiz. Isto, para os que não são dos Açores, nós temos nos Açores umas festas religiosas muito importantes, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo consiste muito em distribuir refeições aos pobres, era esta a tradição. E de antes essas pensões eram distribuídas nos chamados carros de bois, ou seja, uns carros de madeira com rodas de madeira puxada por bois. E os carros iam todos muito ornamentados e levavam principalmente na frente aquilo que nós chamamos de uma chaveira, que é como se fosse uma bandeira de madeira, mas toda decorada com flores de papel. E é o caso desta que está aqui, é uma simetria, um desenho geométrico, e no meio tinha um espelhozinho. E eu então fotografei o meu reflexo nesse espelho e deixei a chaveira completamente desfocada. Sempre que nós fotografamos um espelho, se tivermos com uma grande abertura, com pouca profundidade de campo, nós conseguimos o espelho perfeito, mas o que está à volta fica desfocado. E vocês podem fazer essa experiência na casa de banho, façam um autorretrato na casa de banho, com 2.8, um dos focos façam em vocês. E vocês vão ver que vocês vão ficar muito nítidos e toda a moldura da casa de banho fica desfocada. Se puserem o foco exatamente na moldura do espelho, vocês vão ver que o espelho e a casa de banho fica nítida e vocês ficam desfocados. Aqui sim é um padrão, uma repetição, é uma linha de ensacamento de chada goiana e, portanto, dá efeitos giros quando se está a contar uma história. Este aqui é um pontão de um porto que se desmoronou, que apodreceu e que ficaram só esses pilaretes. É um padrão, uma repetição interessante. Aqui é uma espiral perfeita, é no tal hotel do Monte Palace, é uma escada em caracol e que dá um grafismo muito interessante e eu gosto muito das repetições, do grafismo na fotografia. É a mesma escada, mas tirada de um ângulo completamente diferente, com uma luz magnífica a descer aqui pelas escadas e a bater aqui no meio das escadas, no fundo, de onde este caos que estava exatamente e que estava no momento.
e que ainda hoje está. Aqui é um padrão, um abstrato, são folhas de tabaco a secar. Aqui é um tabuleiro com farpas de tabaco. Aqui é um fardo de tabaco bem comprimido. Isto vai uma prensa que é para ficar muito comprimido e e isto é a frente do fardo e dá estas texturas e essa textura muito bonita que gosto bastante. Isto podia ser um delta de um rio, mas não é uma folha de tabaco a secar, aberta, e portanto, e dá estas texturas todas, as texturas dão fotografias sempre muito, 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 muito giras. Isto poderá ser uma máquina, poderá ser um abstrato, mas essencial, o que é efetivamente são charutos uns em cima dos outros. Escureci muito a zona escura, esta zona intermédia, e dá a sensação de um vazio enorme, mas não há mais do que escurecer. Mais uma repetição, padrões abstratos, no caso mais um padrão, em que o meu foco está aqui e depois repete-se. Esta é uma fotografia que eu acho um monte de piada porque foi feita para uma história que eu estava a fazer sobre tabaco, sobre charutos. Isto era uma máquina em que os charutos iam correndo aqui, passavam aqui a uma velocidade grande. Eu fiz a fotografia com uma velocidade relativamente pequena e reparem que os charutos ficaram, o movimento ficou arrastado como se fosse um fantasma e graficamente está muito interessante. Ou seja, quando eu estou a contar uma história, eu não tenho que ter todas as fotografias perfeitas, eu posso restar movimentos, eu posso criar algumas fotografias com desfocagens para tornar a história muito mais dinâmica. Mais um padrão, um abstrato, umas repetições de uma estrutura em que me dá este grafismo interessante. O aqui, pronto, ainda por cima com água, a água ajuda muito sempre Perdão. A água ajuda muito sempre nas fotografias, dá reflexos interessantes, dá coisas giras, e esta é uma fotografia que eu gosto. Gosto muito dos tons cromáticos da fotografia. Isto é uma lâmpada, metade de uma lâmpada de um farol, e portanto, e que dá um padrão, porque à partida não se identifica logo, mas gosto muito, muito mesmo desta fotografia. Isto é uma igreja em Lisboa, que eu acho que é do Coração de Jesus, ou não sei o quê. Isto fica ali numa rua paralela a quem desce à Avenida da Liberdade, ali para o lado esquerdo. É uma igreja recente, dos anos 50, toda ela feita em betão, é mesmo em betão, e com uma luz muito bonita lá dentro. É uma igreja muito diferente. Gostei muito de fotografar, achei muito interessante. E pronto, dá esses grafismos, tira-se partido das linhas da arquitetura, que eu gosto muito de tirar quando consigo. Nem sempre consigo, mas quando consigo dá efeitos muito, muito, muito giros. Um grafite por acabar, ou por começar, ou mera sujidade numa parede, pode dar efeitos interessantes. Ora bem, molduras. O enquadramento, dentro do enquadramento, é uma forma de composição que, além de criar a sensação de profundidade, direciona o olhar do espectador para o que está no centro do meu registro. Criar um primeiro plano na foto para emoldurar o segundo plano é uma boa ideia para tornar a composição mais interessante. Podem-se criar 3 situações com molduras nas fotos. Foco na moldura e no segundo plano. Deve-se usar quando os 2 planos têm igual importância na composição e os 2 merecem estar igualmente em destaque. O que não é muito frequente, eu normalmente não é esta a minha forma de estar na fotografia, mas também por vezes também faz, e vou-vos mostrar alguns exemplos. Foca apenas no segundo plano, quando o segundo plano é o que realmente importa na fotografia. Todo o interesse da composição é levá-lo para lá. Desfocada a moldura, ajuda a guiar o olhar do observador para o objeto principal da foto. Foca apenas na moldura, o destaque vai apenas na moldura, sem distrair o observador com o que não é o principal. Ora bem, exemplos de molduras.
vãos de janelas ou portas, espaços vazios entre colunas, entre árvores, folhagens, arcos naturais, enfim, há uma infinidade de coisas. Uma moldura pode ser criada também com qualquer elemento visual repetido em volta do objeto da foto. Várias colunas, vários arcos, enfim, muitas coisas. Reparem que aqui a minha fotografia ficou emoldurada exatamente com este tronco aqui, a fechar-me completamente um dos lados e com a sua ramagem exatamente a fechar parte da fotografia, concentrando-me nesta luz muito bonita que estava na Lagoa das Sete Cidades. Aqui a minha fotografia foi fechada exatamente também com outra árvore, aqui do lado esquerdo, e por cima, com uma ramagem muito bonita, com galhos secos muito bonitos, e fechando-me completamente aqui o tanque, dando um ambiente muito mais acolhedor à fotografia. Aqui eu fotografei mesmo através de uma janela. Eu posso-vos dizer que esta janela estava muito suja, com água, com muita terra. E porquê é que vocês acham que eu não consigo ver essa sujidade? Está sem São Jorge. Porque o foco estava lá mais ao fundo. Sim, o foco estava exatamente lá ao fundo e a abertura é grande. porque usei uma abertura muito grande. Ou seja, fiquei com uma profundidade de campo só lá no fundo. Não chega aqui ao primeiro plano. Não chegando, eu fico só tapado com a parte de madeira que está mesmo, e o resto eu não consigo ver. Isto é aquela técnica usada muito para se fotografar através do avião. No avião, a sujidade, os vidros têm sempre muita interferência, com bolhas, com riscos, com sujidade. E para não se ver para isso não interferir na fotografia, vamos colocar no nosso ponto de foco sempre no fundo da paisagem, que fica sempre muito longe, uma grande abertura para eu não ver o que está no primeiro plano e, portanto, ficar só com a paisagem do fundo. Aqui fechei a minha fotografia exatamente com a minha composição, com todos estes galhos que estavam aqui por cima e que me fecharam completamente a minha composição. Aqui também fechei a minha composição com esta árvore e que me faz isto ficar muito mais aconchegado, muito mais interessante. Aqui a mesma coisa, emoldurei aqui essa igreja com estes fetos arbóreos e torna a fotografia muito mais acolhedora, muito mais criativa, muito mais interessante. Aqui a minha moldura é uma janela natural do Castelo de São Jorge, tal como aqui, outro tipo de janela do Castelo de São Jorge e a cidade lá ao fundo. Aqui fechei, reparem que a minha profundidade de campo é total, portanto, tanto o primeiro plano como o segundo, fechei com uma grande angular com 5.6, já tenho uma profundidade de campo total, mas emoldurei exatamente aqui com os fetos e fechando aqui este lago e e aconchegando nessas cores de outono lindíssimas. Escala. O tamanho e a escala oferecem inúmeras oportunidades criativas ao fotógrafo. Para o observador das fotografias, a forma de percepcionar o tamanho de um objeto é através da comparação com outros objetos identificáveis que se encontrem presentes na imagem. Sem esta referência, não temos forma de perceber o tamanho real de um objeto. A figura humana é utilizada reiteradamente como ponto de referência que nos permite criar uma noção de dimensão dos objetos que a rodeiam. Noutros casos, a ausência de outras referências visuais tornam praticamente impossível alcançar a noção do tamanho real do objeto. Ora, reparem, aqui isso é também no Tejo Internacional, numa aldeia abandonada, tenho aqui o António Campos a servir de motivo de escala, a olhar exatamente no sentido em que este caminho me faz percorrer até este céu fantástico. Aqui também nas portas, no prolongamento da Avenida de Ponta Delgada, eu tenho aqui como um motivo de escala o ser humano e está-me a dar exatamente a dimensão desta construção. Aqui o meu motivo de escala para esta onda é exatamente este muro, o muro onde as pessoas costumam sentar, e também tem as casas lá ao longe, percebo perfeitamente que isto é uma grande onda, porque tem aqui vários elementos a servirem de motivo de escala. Esta foi também naquele dia de tempestade em que o Porto se partiu. Isto é o Ilhéu de São Roque, é um grande ilhéu, tem aqui, sei lá, alguns 20, 30 metros de altura, até que este ponto mais alto, e é desde o nível do mar, e reparem que as ondas passavam por cima do ilhéu, arrebentavam com uma intensidade, uma coisa impressionante. Aqui o meu motivo de escala é o Joel Santos, na Lagoa do Fogo, e aqui, nos Picos da Europa,
é os meus companheiros de viagem. Isto é muito usado na paisagem dos Açores, é muito presente, principalmente no verão. No verão, os lavadores cortam a erva que têm em excesso e enrolam dentro destes plásticos para fazer silagem. Portanto, isto é comida depois para o gado comer durante o inverno, quando não houver erva nos pastos, porque no inverno a erva leva muito tempo a crescer e por causa do frio e, portanto, falta depois alimento e eles alimentam o gado com erva seca. Erva não é seca, é salgada, silagem. E aqui, pronto, o meu motivo de escala é este pontão. Os pontões são muito interessantes de incluir nas nossas paisagens. Além de darem motivo de escala, dão tridimensionalidade à fotografia. E estava aqui uma luz fascinante que aproveitei. Este pontão já não existe, já apodreceu, o que é pena, pronto, mas é assim. Novamente, nos picos da Europa, reparem como a 50 milímetros, e tenho aqui tenho aqui 3 pessoas, são formigas no meio da paisagem, ou seja, mas servem de escala para perceber que isto realmente tem uma dimensão, uma coisa gigantesca. Ora bem, posição do fotógrafo, ponto de vista, perspectiva. Isto é daquelas coisas que eu já disse muita vez, já falei nisso, vamos voltar a falar, em que não se paga nada, em que tanto faz ser com uma câmara de 3.000 euros como de 300, tanto faz ser Canon, ou tanto faz ser reflex ou ser mirrorless, o que depende é mesmo só de nós, da nossa capacidade de termos pontos de vista diferentes, conseguirmos dar perspectivas diferentes, enfim, a nossa posição em relação à fotografia faz toda a diferença e não custa nada. Ora bem, a escolha de um ponto de vista diferente daquele com que usualmente olhamos o mundo ao nosso redor permite-nos encontrar relações totalmente distintas e por si só são uma novidade. O facto de mostrar o mundo de uma perspectiva completamente diferente cria um impacto incrível, que é: uau, nunca vi isto desta maneira, pá, nunca vi por esse prisma, como é que é possível? Isto por si só é o suficiente para fazer uma grande fotografia. Fotografar o mundo deitado no chão é mostrar o mundo como um bebê o vê. Os adultos já se esqueceram de como é o mundo visto pelos olhos de uma criança. E isto por si só faz toda a diferença na fotografia. Podem ter a certeza disso. Uma das características principais da fotografia é que através desta representamos um mundo tridimensional num meio bidimensional. A escolha do ponto de vista e da distância focal da objetiva são 2 dos fatores principais que condicionam a forma como percepcionamos a profundidade ou perspectiva numa imagem. Uma das formas mais utilizadas para criar a noção de perspectiva é o tamanho relativo de um objeto. Elementos que se repetem, tal como pilares de outro tipo de linhas que parecem tornar-se progressivamente mais pequenos, permitem criar uma noção de profundidade muito acentuada. Ora bem, isto são 2 fotografias da mesma praia, onde aconteceu há uns anos atrás, há uns largos anos atrás, no inverno, 2 tempestades seguidas, com o interregno de uma semana. E na primeira tempestade, foi uma brutalidade de madeira para o mar, que estava nas ribeiras, fez muitos estragos, partiram-se muitas pontes e foi uma brutalidade de madeira para o mar. No segundo fim de semana voltou a haver uma tempestade e toda esta madeira que estava à volta da ilha a flutuar foi mandada novamente para a terra nas praias. E reparem que nesta fotografia eu aproximei muito dos troncos e a gente tem a noção realmente que foi uma brutalidade de madeira que veio ter a terra. Nesta fotografia, que está muito bem fotografada, tem aqui uma linha de força dada pelo limite da água, a separação entre a água e a areia, bem fotografada, bem equilibrada, mas estou muito mais longe da quantidade de madeira e perco a noção exatamente que era uma imensidade. Reparem que aqui está um pinheiro enorme, em Santa Maria, no Barreiro da Faneca. Um pinheiro enorme e as suas raízes, que são pequenos galhozinhos, são pequenas raízes, mas eu aproximei-me muito das raízes e exagero imensa perspectiva do tamanho destas raízes em relação ao pinheiro e tornam-se muito mais importantes do que o pinheiro, exatamente pela minha posição, pela minha distância focal, pela minha perspectiva.
olhar para os copas das árvores faz toda a diferença. Há copas de árvores lindíssimas, há árvores com copas lindíssimas. Eu bem sei que esta posição de esticar o pescoço é terrível, dá dores de coluna tremendas, mas de quando em quando olhar para uma copa da árvore e fazer uma fotografia, vão ver que vão fazer coisas muito interessantes e que as pessoas não estão habituadas a ver. Este foi um trabalho que eu fiz sobre o Forte São Brás, uma guarnição do século XVI, em Ponta Delgada, um belíssimo castelo, forte, não um castelo, um forte. E eu aqui, pronto, tinha acabado de chover, para dar uma maior dimensão, deitei-me no chão, fotografei de baixo para cima e ele tornou-se grandioso, ainda por cima com esta luz fantástica que estava depois de uma carga d'água. Aqui é a minha posição, o meu ponto de vista, a minha perspectiva é efetivamente completamente diferente sobre Ponta Delgada. Eu estou exatamente no último deck de um paquete que está acostado ao cais e estou a ver a paisagem, a cidade toda de cima para baixo, como se estivesse num drone, como se estivesse numa grua. É certo que os drones dão esse efeito, mas com uma qualidade inferior, porque as câmaras fotográficas dos drones não são assim grandes espingardas. Apesar de já haver os equipamentos muitíssimo bons, porque pronto, há drones caríssimos, mas pronto, mas é uma imagem sempre muito automática, e aqui não, aqui foi exatamente como eu quis, e portanto, e tem uma belíssima imagem feita de um deck, de um navio. Esta é uma fotografia que eu também tenho um carinho especial por ela. Sempre que nós estamos a fotografar alguém que está a fazer desporto, nas praias, no surfistas, windsurfs, enfim, qualquer coisa, eles gostam de ficar bem nas fotografias e têm paciência, andam para trás e para diante, e foi o que aconteceu com este, estava no Asa Delta, ele andou para trás e para diante, N vezes a este, sempre a fotografá-lo. Gosto muito desta fotografia, o meu horizonte está um terço, gosto muito desta divisão dada para essa diferença de texturas da areia. O meu elemento principal está rigorosamente num terço, em diagonal, com a sua sombra, com linhas de força a sair com as cordas aqui dos cantos, e depois aqui em diagonal eu tenho exatamente o resto do motor, e depois tenho a asa, a sombra da asa, o que faz uma fotografia extremamente interessante, e à partida parece que eu cortei imenso da fotografia, e no fundo, acabo por mostrar tudo, mas de uma forma muito mais criativa, muito menos estática do que se fosse ele aqui em baixo e a vela aqui em cima. Esta é uma fotografia de uma mercearia, daquelas mercearias que já não têm praticamente nada para vender, que a única coisa que ainda pode contar é uma relação entre as pessoas. E então, para valorizar as pessoas, nesta primeira fotografia, eu sentei-me no chão, agachei-me bastante e fiz a fotografia de baixo para cima, e reparem que eu estou projetando as pessoas contra o teto, ou seja, dando importância à relação interpessoal que ainda existe aqui nesta mercearia. Nesta eu fiz ao nível deles, e a fotografia está estática, não valoriza minimamente as pessoas, e portanto é uma fotografia que não tem tanta piada. Essas são duas fotografias da treta, é certo que sim, mas esta aqui da direita sempre é bem melhor do que a da esquerda, porque esta sobreposição entre o retrato e esta casa, em que o retrato lhe corta metade da cara, metade da cabeça, fica muito feio. Aqui eu agachei-me e projetei contra o céu e ficou bem melhor, apesar de não é uma fotografia bonita, mas ficou bem melhor do que esta. Esta é aquela fotografia que eu já vos mostrei, que tinha uma cor a preto e branco, ela aqui está em tamanho grande, para nós percebermos a beleza dela. Estou deitado no chão, gosto muito do contraste entre as altas luzes e as baixas luzes, está com muito bom contraste. Uma fotografia que mostra a irreverência da juventude, pelas roupas, sei que estou numa escola, pelas mochilas, todo esse contexto, mas não mostro efetivamente a cara das crianças, para não me comprometer, para não ter chatices, mas gosto muito mesmo desta fotografia. Ora, perdão. Esta fotografia é uma fotografia que me dei muito gosto também fazer. Também foi feita em formação numa aula em que isto é uma árvore que caiu com o vento e ficou com as raízes de fora. Eram as raízes bastante espraiadas e eu coloquei-me no buraco, pedi a esta moça para se deitar por cima da raiz e fotografei de baixo para cima, contra o céu, em regime Daikin. O meu foco está rigorosamente aqui no olho, ele está perfeito. Isto aqui já está fora do foco e muito mais as raízes. E, portanto, é uma fotografia que gosto muito da composição pela sua originalidade.
Esta foi tirada aqui nas Flores, é um contraluz muito bonito, de um cedro do mato. Os cedros do mato são árvores que duram umas centenas de anos, de uma madeira rigíssima. Nós temos muito isso nos Açores, porque está protegido, porque foi muito utilizado para queimadas, para os fornos, essencialmente, para fazer comida. Hoje está protegido e há cedros velhíssimos, muito bonitos. O contraluz, eu sempre que tenho luz de frente, portanto, e a preto e branco é como ficam melhores os contraluzes. Não gosto. Bom, há postos também bonitos, mas gosto muito mais da preto e branco. E reparem que é importante que o sol fique tapado, de forma que o negro não fique completamente bloqueado. Eu continuo a ter aqui montes de informação, aqui também. Portanto, é importante que haja ainda alguma informação que não fique completamente bloqueado, completamente negro. Uma fotografia em que, mudando a minha perspectiva, mudando a minha posição, altera completamente. Se é Lagoa de Fogo, esta vista toda a gente já a fotografou, com esta península toda perfeitinha, daqui a Vila Franca. Eu, neste dia, apetecei-me agachar e focar exatamente nas ervas e o resto ficar desfocado, mas percebendo-se que ainda é a Lagoa de Fogo e, portanto, é uma forma muito mais criativa de mostrar aquilo que já foi fotografado por milhões de pessoas. Esta é das fotografias que eu vos mostrei do arcanjo é que eu mais gosto, e reparem que a minha posição, coloquei a minha câmera exatamente por cima da cabeça dele, consegui alinhar na mesma 2 linhas de força, fechei, emolderei com o braço do arcanjo aqui a este lado, e tenho aqui a praça da Igreja Matriz e das portas da cidade, com um enquadramento completamente fora do comum, completamente fora do que é habitual ver-se. Esta é uma excelente fotografia de viagem em Marrocos, na cidade de Marrakech, à entrada de um mercado, que Marrakech é uma cidade em que só chove 50 dias por ano. Nesta viagem que eu fiz tive o azar ou a sorte de apanhar um dos 50 dias de chuva. Se Marrakech é uma cidade porca quando está sol e quando está seco, com chuva é muitíssimo mais porca, cheira muito mais mal. E como é que eu sei que é Marrakech ou como é o Marrocos? Pelos tecidos, pelas tagines, pela confusão. Isto estava um caos e eu pus a máquina, a câmara mesmo junto ao chão para apanhar em primeiro plano este jornal, e as pessoas que passaram com a velocidade lenta, as pessoas que passaram ficaram arrastadas, o que dá muito mais dinamismo, muito mais energia a uma fotografia de viagem, conta emoções, conta sensações do que é o mercado de Marrocos, de Marrakech, num dia de chuva. Uma fotografia tirada em São Tomé, agachei-me, um bebé que está amarrado à cintura. Se tivesse feito a fotografia na minha posição normal, só apanhava a careca do bebé. Não, e agachei-me e, portanto, cortei grande parte do corpo da mãe, até parte do corpo do bebé, mas concentro-me exatamente nesta expressão fantástica do bebé e nesta coisa de estar ali amarrado e abraçado à mãe, o que dá um efeito muito interessante. Mais uma fotografia também tirada em formação, na unidade de Vila Franca. Esta minha formanda estava a fotografar numa placa, por cima de um alpendre, e a de baixo contra um céu completamente branco, completamente cinzento, em regime de Aiki, e fiz esta fotografia, que gosto muito do Aiki, é uma técnica que gosto muito de utilizar. Não é muito fácil, é uma técnica que não é fácil de atingirmos o ponto QB, o ponto certo para esse tipo de fotografia, mas depois de se atingir faz efeitos muito interessantes. Esta é uma fotografia dos meus formandos novamente aos saltos, com os flashes. Aqui eu estava numa posição contrária, portanto fotografei-os como se eles estivessem a cair do céu. Pronto, e depois não rodei a fotografia, deixei-a ficar na mesma, e parece que é uma ausência de gravidade, o que torna a fotografia extremamente criativa, exatamente pela minha posição, pela minha perspectiva. Aqui, novamente no hotel, o destruído, o facto de estar muito próximo desta televisão, uma câmara quase no chão, com este entulho todo, torna a fotografia muito mais impactante e dando uma dimensão ao caos muito mais intensa do que se fosse uma fotografia tirada de cima para baixo. Gosto muito desta fotografia, também fez parte dos postais, mas a cores, não nesta versão a preto e branco, apesar de gosto mais da versão a preto e branco. Isto é o busto de Antero de Quental, isto é a escola secundária Antero de Quental, esta torre é o símbolo
de um palácio da época da Laranja e, portanto, faz parte do nosso imaginário, faz parte de uma marca da cidade e, portanto, tem aqui em diagonal o Antero e Antero. Antero de Quental, poeta, Escola Secundária Antero de Quental. Antero e Antero estão aqui em diagonal e fazem uma fotografia extremamente impactante. Tratei o busto como se fosse um retrato, cortei-lhe a testa, cortei-lhe por lado e tenho aqui esta diagonal fantástica. Eu gosto muito, muito, muito desta fotografia. Mais uma fotografia com uma carga simbólica muito forte. Um banco sozinho, por si só, é sempre símbolo de solidão. Tirado de cima para baixo e esmaga-o contra o fundo. É uma solidão redobrada e sente-se perfeitamente nesta fotografia este esmagamento pela solidão. Ora, profundidade de campo. Nós já falamos muito sobre profundidade de campo, mas para mim a profundidade de campo é efetivamente a peça fundamental da fotografia, é a cereja no topo do bolo, é a profundidade de campo que me vai fazer montes de vezes ser criativo, montes de vezes fazer a diferença, montes de vezes levar-me exatamente àquilo que eu pretendo que o meu leitor veja, entenda, interprete. Portanto, por isso vamos ver muito mais fotografias com profundidade de campos curtas, que é aquelas que eu mais aprecio e que são mais impactantes na forma criativa de fotografar. Ora bem, a profundidade de campo é uma das formas de separar os planos, simplificar a fotografia e levar o nosso observador ao plano que nos interessa destacar. Reparem que isto é um ouriço numa praia do norte, Praia da Aguda, salvo erro, onde as praias do norte na Páscoa, no outono, no inverno, estão cheias de conchas, têm milhares e milhares de conchas, e no meio de milhares e milhares de conchas eu engracei com este ouriço, deitei-me no chão, pus o teleobjetivo exatamente ao nível do ouriço, o foco está em cima do ouriço e tudo o resto é como se não existisse. Uma excelente fotografia para um livro de biologia, tenho montes de espaço aqui para pôr o texto que eu pretendo e muito elucidativa, muito sugestiva. Mais uma fotografia com uma profundidade de campo muito curta. O único pormenor que está nítido e focado é este galho seco que está aqui. Isto era no Tejo Internacional, em outubro, um calor infernal, tudo estava muito seco, muito quente mesmo, e estávamos a fazer um trilho. Tenho aqui o trilho desfocado, tenho pessoas no trilho, tenho um céu de verão quente e tenho o reforço da secura dada pelo foco exatamente num galho que já estava seco. Mais uma fotografia do meu gasolineiro, que eu fiz um trabalho sobre ele, profundidade de campo curta, o foco no livro e ele desfocado, o que interessava era realçar o livro. Aqui isto é a única fotografia que eu vos mostro de um retrato, em que o retrato está a olhar para mim, ou está de frente para mim, e eu não coloco o ponto de foco na senhora. Coloquei foi aqui nesta cortadeira, porque eu estava a fazer um trabalho sobre uma história sobre os charutos, e portanto se era a máquina de cortar, de parar os charutos, apesar dele boa profundidade de campo, para a senhora ainda ficar bem, mas o ponto de foco está aqui. Novamente o meu gasolineiro, o foco está exatamente em cima dele, tudo o resto desfocado, a preto e branco para não me distrair com as cores, desfocado para não me distrair com os letterings e ficar concentrado exatamente através de uma moldura o nosso gasolineiro. Esta é uma fotografia de um concerto em que está uma senhora na casa dos 50 anos, que provavelmente já teria tocado muitas vezes a peça que estava a ensaiar. O maestro interrompeu o ensaio para fazer uma advertência e eu continuei a fotografar a senhora e a sensação que eu fiquei ao ver esta fotografia foi que ela estava a pensar como é que é possível ao fim de tantos anos, ou ao fim de tantas vezes que eu já executei essa peça e nunca tinha reparado nesta observação que o maestro fez. Uma fotografia de Romeiros, mais uma das que já vos mostrei muitas, uma fotografia em que eu tive a coragem de cortar metade do rosto, a testa, um dos lados, um dos olhos não está na fotografia, só tenho as mãos a descansar, a fazer uma força no bordão e ele sobre as mãos, no fim de uma caminhada de uma semana, era no último dia de caminhada, uma semana em que caminharam todos os dias das 4 da manhã às 9 da noite, em que há aqui nesta expressão deste olho um cansaço imenso, mas também uma paz incrível, uma paz profunda, e portanto, eu só tenho um olho na fotografia,
o resto, o outro não está, e mesmo assim conta uma história enorme, basta nós conhecermos o contexto. Gosto muito desta fotografia também, é uma história muito interessante. Este barco, este paquete enorme que está aqui, salvo erro, era o Queen Mary II, que estava na sua viagem inaugural entre Nova Iorque e Europa e parou em Ponta Delgada, e não houve nenhum fotógrafo que nesse dia não fosse à marina fotografar o paquete. Era um barco de luxo, um lindíssimo, o primeiro ou o segundo barco maior do mundo, e eu também fui. E ao subir as escadarias para ir fotografá-lo, descobri que a Ana, em 17 de nove de 2009, tinha feito uma declaração de amor à Catarina. E eu acho que o amor entre a Ana e a Catarina, mesmo que possa já ter acabado, pelo menos no momento, era muitíssimo mais importante do que o maior paquete do mundo. Ou seja, eu adoro este tipo de fotografia em que o propósito era fotografar um paquete e eu, em contraponto, achei que um ato tão simples, tão singelo entre adolescentes, essa declaração foi muito mais importante para mim do que fotografar o paquete. Esta é outra fotografia também de formação, também num curso em que um dos formandos era sacristão desta igreja, e tivemos acesso a uma missa que podíamos fotografar. Os padres não gostam que isso aconteça, mas como ele era sacristão, lá conseguimos fotografar a missa toda, andando com muita descrição, mas éramos vários, éramos muitos, acabava por perturbar, e eu fotografei esta avózinha, que está a olhar para o lado e a pensar, louvado seja Deus, o que é que se passou aqui para tal rebuliço? Nunca tal vi, tenho 80 anos e nunca vi uma confusão tão grande nesta igreja. Como é que é possível? E isto está estampado neste rosto de esguelha, só um bocadinho que eu ponho do rosto, o resto está tudo desfocado e eu consigo me concentrar nessa história fantástica. Isto também tem uma história, todas essas fotografias acabam por ter uma história. A Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, da qual eu sou sócio número 3, sócio fundador, realizamos muitos concursos, e ainda hoje continuam a realizar muitos concursos, e este era um concurso com a Marinha sobre os faróis. E normalmente quando realizamos concursos fazem-se raids fotográficos para se ir fotografar o assunto, de forma a se poder ter fotografias para concorrer. E ao fim do segundo farol eu percebi perfeitamente que os faróis eram todos muito parecidos, a temática era muito semelhante, e o que diferenciava os faróis era que cada farol é a casa do faroleiro. É onde o faroleiro vive, onde casa, onde cria os seus filhos, onde passa todo o seu tempo. E, portanto, isto é que me fascinou no conceito de casa, farol de ser uma casa. E então agarrei-me a coisas prosaicas da vida, tipo como uma roupa estendida na linha e o farol em diagonal ao fundo desfocado. Ou seja, não deixei de fotografar o farol, mas dei mais importância à parte humana, à parte da vivência do faroleiro, no farol, do que propriamente a função dele de anunciar que estamos junto à costa. Aqui mais uma fotografia com uma profundidade de campo muito curta, o Jorge Couto Carvalho, o atual presidente da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, numa palestra que estava a dar sobre os anos 70, e estava rodeado de gente, e eu tive que anular as pessoas com uma profundidade de campo muito curta, concentrando-me exatamente só nele e no pormenor do livro que ele estava a falar. Esta é daquelas fotografias das fotografias difíceis que eu tive que fazer de retrato, mas que eu gosto muito, gosto mesmo muito, e vou-vos explicar porquê. O Jorge Couto Carvalho, que acabei de falar, portanto, é sócio da associação e também membro da direção de uma associação que é a Associação Sénior, a Associação Sénior em São Miguel. A Associação Sénior é uma associação muito semelhante como é que se chama? Não é Rotários, é Rotários, não é? Aqueles que têm uma associação em todo o mundo que ajudam. Bom, essa associação ajuda. Os Lions, exatamente, os Lions. É uma coisa muito semelhante aos Lions, ou seja, eles ajudam hospitais, ajudam pessoas carenciadas, arranjam camas, enfim, dão cabazes, fazem muito. E então o Jorge, neste ano, há uns anos atrás, decidiu criar
um calendário de secretária para se vender no Natal para angariar fundos. E então a intenção era fotografar alguns membros, alguns sócios da associação, para fazerem parte do calendário. E eu fui convidado para fotografar, mais 2 ou 3 fotógrafos, acho que foram mais 2, e foi-me entregue esta senhora, que é a presidente da associação, uma senhora muito fina, que é nova, deve ter sido muito bonita, é uma senhora muito elegante, mas está com o rosto muito marcado, com muitas rugas, tem uma pele muito envelhecida, muito mais até do que para além da idade que ela tem. E eu queria fotografá-la, mas dignificando-a, não acentuando as rugas. Não queria tirar no Photoshop, como é lógico, mas também queria atenuar ao máximo possível. A única técnica para se fazer isto é fotografando em high key, com muito pouco contraste, porque não havendo contrastes não há sombras, não havendo sombras não há rugas. E então eu tive a sorte de que a senhora... Bom, e depois nós fotografamos as pessoas tal como nós as vemos, como sentimos que elas são. E a senhora, para mim, é uma senhora extremamente elegante, extremamente sofisticada, requintada até, e ela veio para ser fotografada com um Chanel perla, quase branco, o que para mim foi ótimo, porque eu queria fotografar em Aiki. Quanto mais branca fosse a roupa dela, mais eu podia arrebentar, menos sombras eu tinha. Então fotografei-a sempre de baixo para cima, contra o céu, para arrebentar o fundo. Se repararem aqui no cabelo, há montes de zonas que está desvanecido, está quase como se não existisse o cabelo. Concentrei-me muito nesta joia, o que dava, reforçava o ar requintado e sofisticado da senhora. Ainda por cima ela estava feita esta pose, em que ela está numa pose muito altiva, muito presidente, e projetada contra o céu, e anulando os contrastes, consegui reduzir brutalmente as rugas. Ou seja, daquelas fotografias que deu um prazer imenso fazer, porque eu estudei como é que eu poderia tirar as rugas da senhora de uma forma natural ao fotografá-la e consegui os meus objetivos. Acho que a valorizei imenso. Não sei se ela chegou a gostar do retrato, nunca lhe perguntei, mas eu gostei muito do resultado final, e é uma fotografia que me deu muito gozo fazer para esse conjunto de postais. Para o mesmo conjunto de postais também me deram uma galeria de arte, e essas duas senhoras, e para mim a arte só faz sentido se existirem pessoas, até porque são as pessoas que criam a arte, e portanto a arte para mim aqui ficou em segundo plano, porque o que é importante são as pessoas, ou seja, a arte em segundo plano ficou desfocada. As pessoas eu também não queria identificá-las quem seriam, era as pessoas e a arte, o confronto entre as pessoas e a arte, e então foquei-me nas pessoas, e a arte ficou em regime de Aiki, arrebentadas lá ao fundo e desfocada, de forma que eu não me perdesse a identificar que tipo de arte é que era. Este é outro elemento, um outro senhor que eu conheço desde muito novo, vendi-lhe muita roupa quando tinha as lojas, e sempre achei que o senhor tinha assim o ar de Einstein, um ar muito louco, com o seu cabelo muito branco e muito esvoaçante, um ar assim muito de louco, e era a imagem que eu tinha dele, e foi esta imagem com que eu fotografei também assim com ar. Reparem que aqui já não fiz Aiki, até, pronto, já dei mais sombras, acentuei um pouco da idade, queria dar mais dramatismo à cara do senhor, e acho que consegui o efeito com este dramatismo, e gosto muito do resultado final. Isto é um tríptico muito curioso que eu fiz numa exposição, 3 fotografias, todas de mãos, e mãos diferentes, e que contavam uma história no ser todo. Isto são 2 romeiros de mãos dadas numa missa de saída para a Romaria, numa igreja com muito pouca luz, e logo com pouca luz tem muito ruído na fotografia, mas isso não me importa porque eu gosto da expressão. Esta foi tirada também num ato de oração também, mas numa mesquita na Turquia, feita com o meu sabonete, com a minha câmera muito pequenina, aquela compacta, com um ISO muito alto, logo tão ruído tremendo. Rebentei completamente a luz, não me incomodou, e fiz isso com a compacta. Porquê? Porque eu estou muito próximo da senhora, não queria perturbar a oração dela, e portanto só podia fazer com uma câmera que não fizesse barulho. Com uma reflex fazia barulho e interferia com a oração. E portanto isto está aqui para provar que a oração é igual em qualquer religião. O ato de orar, é igual em qualquer religião, seja ela islâmica, Médio Oriente, católica, apostólica, o que for.
Isto são mais a última fotografia do tríptico, novamente um romeiro em que estava a orar nesta posição e, portanto, o rosto não me interessava, ele está de costas e queria só dar essa ideia dessas mãos muito marcadas pela vida, normalmente são pessoas ligadas a muitos trabalhos de mão, em que as mãos estão muito marcadas, mas continuam, mas num ato de oração fantástico e, portanto, com muito ruído, tinha muito pouca luz, mas o que contava aqui era a mensagem, acho que passou completamente. Esta é mais uma daquelas fotografias que eu já comecei a mostrar a vocês de Serralves, em que isso é Serralves em festa, e aqui concentrei-me nessas pessoas que estavam dentro do museu a consultar o que é que iam ver a seguir, e lá fora estava a acontecer uma coreografia de uma coreografia de jovens. Reparem que eu extremei muito o casal para uns lados para haver uma boa superposição, com um bom afastamento do fundo, mas o fundo tem aqui completamente rebentado, não me interessa saber quem são, quem não são, o que interessa é me concentrar nessas pessoas, uma boa iluminação sobre eles, e lá fora está a acontecer uma encenação qualquer. Pronto, Serralves mais uma, o jornal de Serralves também serve para de chapéu, quando o sol está muito forte. Aqui, pronto, também é de Serralves, a marionete, concentrei-me só nesta marionete e tudo o resto começa a perder o foco e a não me distrair com mais nada e concentro-me só nessa expressão que é completamente parada, mas que parece estar cheia de vida. Esta acho que é a última de Serralves que eu mostro, mas que eu gosto muito e que vem provar muito que Serralves é para todas as idades, para todos os estados sociais. Este senhor é um senhor já com bastante idade, se calhar 70 e muitos, estava a acontecer um concerto de rock, seguramente não era o estilo de música que ele apreciava, por isso está aqui a consultar o jornal, a ver se nesse espaço a seguir o que é que vem, se vale a pena continuar aqui à espera de algo que ele gosta ou se de mudar de sítio. Isto conta muito bem a história. Eu só tenho aqui um pormenor do jornal focado, o senhor já está desfocado e o resto está tudo desfocado. Portanto, isso é a parte que me fascina na fotografia, as profundidades de campo muito curtas, em que fazem contar histórias só com pequenos pormenores. Aqui, novamente, nas festas de Santo Cristo, em que tenho aqui, concentrei-me numas mãos, umas mãos bem tratadas, sofisticadas, com joias boas, em que demonstra que o pagamento de uma promessa não tem extrato social, não tem... é uma condição humana transversal a todos os estados sociais. Uma luz magnífica. Isto aconteceu durante 3 ou 4 minutos, num dia de tempestade, esta luz apareceu durante 3 ou 4 minutos, foi uma coisa do mais passageiro e acabou-se. Portanto, isto está aqui para dizer que sempre que virem uma luz bonita, fotografem. Não fiquem naquela... isso há de se repetir um dia. Não. Há coisas que não se repetem e uma delas é a luz. Nunca se repete, nunca é igual, é sempre, sempre diferente. Mais uma fotografia das 7 cidades com uma luz muito bonita, emoldrada, um resto de um pontão, uma difumização terrível, mas com uma luz muito bonita a bater aqui e a fazer uma fotografia muito interessante. Gosto muito desta fotografia, apesar de contrariar as regras, gosto desta diagonal. Isto é uma ave de migração muito rara nos Açores, e esta é uma gaivota muito comum, portanto, por isso é que ela está desfocada, e está aqui em diagonal a reforçar exatamente a posição desta ave, que está muito bonita. Sempre que eu estou a fotografar um assunto, gosto muito de incluir nas minhas fotografias alguns dos temas. Isto era uma prova de Big Game Fish, e aqui incluí exatamente uma diagonal com uma das canas para reforçar o tema que estava a fotografar. Aqui no mesmo tema, a saída, com o nascer de sol, o sol por frente, tinha que fotografar em contraluz, então tem que tapar o sol. Claro que dentro do barco, o barco a mexer, os balanços, e tapar o sol com uma cana de pesca não é fácil, tanto que não consegui tapá-lo na totalidade, mas reduzi brutalmente a intensidade de luz, por isso é que tenho aqui informação que de outra forma não teria. Uma fotografia de paisagem comum, mas está aqui para demonstrar que isto era um dia de chuva, e cheguei aqui a este mirador e vi esta luz magnífica durante 10 minutos, fotografei, 10 minutos depois começou a chover novamente, isto é Açores, não sei melhor, e pronto, eu não fiz mais fotografia naquele dia. Isto acontece muito nos Açores, então no outono e no inverno acontece muito, que é nós estarmos em terra e a ver chover no mar e ver mesmo a chuva a cair, mas cortinas.
Esta, por acaso, não se afastou, aproximou-se de terra mesmo, e 3 minutos depois nós estávamos completamente alagados, porque era mesmo uma tromba d'água. Eu já vos mostrei, e estou a acabar os meus portfólios, já vos mostrei muitos expostos de sol, mas nunca mostrei o sol assim. Tenho mostrado ele sempre tapado, portanto, raramente eu fotografo o sol completamente exposto. E pronto, este gostei muito, estava muito bonito, um pôr do sol de inverno, e coloquei exatamente aqui na Rega dos Terços. Está aqui também para vos lembrar, se haver alguma fotografia vossa em que o sol esteja aqui no meio, assim exatamente ao centro, eu vou-vos mandar uma mensagem privada por respeito, a dizer para colocarem aqui neste canto, este outro terço, uma imagem de Nossa Senhora, e aqui uma mensagem: manda para 7 amigos, senão vais partir uma perna em 24 horas, ok? Aquelas mensagens assim completamente absurdas que a gente recebe muita vez. Portanto, nunca coloquem ao centro, ponham sempre ao lado, fica bem mais dinâmico, bem mais interessante. Onde está o foco aqui? Diga. Na fotografia anterior, onde é que estava o foco? O foco, curiosamente, está mesmo aqui no sol. E vou-lhe explicar porquê, Armando. Sempre que eu estou a fotografar com uma tela objetiva, e este aqui com uma boa tela, estou aqui com a tela 300, estou mesmo em tela objetiva, o ponto de foco é sempre no sujeito que eu quero mesmo. E aqui era o sujeito, era o sol, é lá que eu coloquei. Se tivesse com uma grande angular, colocava aqui, no meu primeiro terço, certo? Porque tinha sempre muita profundidade de campo. Como com as telas objetivas tenho sempre muito pouca profundidade de campo, eu vou ter que pôr mesmo em cima do meu sujeito. Mas está muito bem observada a pergunta, Armando. Demonstra uma preocupação e uma atenção especial em querer saber como é que as coisas funcionam. Bem pertinente. Isso é perigoso para os olhos, olhar diretamente para o sol. Eu nunca fiquei cego por causa disso. É certo que o sol, quando está nesta hora, ele está tão quebrado que a luz não incomoda. Agora, se o sol das 2 da tarde, se você apontar uma tela objetiva para o sol, pode ser perigoso. Pode queimar a retina dos olhos, percebe? Isso pode ser perigoso. Agora, com uma grande angular não vai fazer mal nenhum. Se você estiver a fotografar com o sol de frente às 2 da tarde, com uma grande angular, se olhar para o sol, não há problema nenhum, porque a luz vem de muitos lados. Com uma tela objetiva, pode ser mesmo perigoso. Yeah. Francisco, queria colocar alguma questão ou não? Não. Não? Ok. Ora bem, isto é uma fotografia também daquelas que eu gosto muito, porque isto é o Forte São Brás. Houve um general que quis fazer um livro sobre o Forte São Brás, convidou uma série de fotógrafos, pintores, escultores, poetas, romancistas, para todos eles apresentarem uma pequena obra, uma pequena peça sobre o Forte São Brás, sobre como imaginavam o Forte São Brás. E eu, depois de fazer muitas fotografias ao Forte, depois de o retratar muito, esta foi a fotografia que eu concorri, que participei no livro, porque essas janelas fazem parte do meu imaginário de infância, e ainda por cima com este reflexo, ou seja, qualquer micalense sabe que isto é o Forte São Brás e não mostra o Forte São Brás. Portanto, mas qualquer residente sabe que isto é o Forte São Brás, portanto, faz parte do nosso imaginário, e, portanto, é isso que deve ser. A fotografia deve puxar para a nossa imaginação, deve ir buscar ao fundo do nosso imaginário sensações, sem mostrar tudo. Ora bem, eu já dei muitas entrevistas para a rádio, para televisões, para jornais, sempre que eles não têm muito para falar, eles de quando em quando lembram-se de mim, e já em várias entrevistas me perguntaram qual era a fotografia que para mim representava a alma dos Açores. E eu tenho várias fotografias desse género, e isto é para mim a alma dos açorianos. Ou seja, até os anos 80, todos nós estávamos virados de costas para o mar. Do mar não vinha nada de bom. Inicialmente eram os piratas que assaltavam, que matavam, pilhavam, roubavam, levavam as mulheres. Depois eram as tempestades. Depois os homens passaram a ir para o mar pescar. De quando em quando ficavam não sei quantos no mar, morriam. Só vinha desgraças, era choro. Enfim, só nos anos 80 é que nós começámos a virar um pouco para o mar. Até os anos 80, todas as freguesias, todas as cidades estavam rigorosamente para o mar, era as traseiras das casas. Depois, pronto, foi-se remodelando e hoje, pronto, vive-se realmente na segunda década do século XXI, estamos todos virados para o mar e sabemos tirar partido da mais-valia que é o mar. Mas pronto, mas isso para mim é o tipo de imagem
que representa bem a alma dos Açores, em que do mar vem esta coalha, este salito que sobe pelas entranhas, pelas ravinas, como se fosse entrar pela pele dentro e pronto, e é como eu vejo. Isto é a mesma praia, aqui era a Praia dos Mosteiros, esta também é. Esta num dia completamente diferente, num dia de verão, num mar de prata lindíssimo, num mar de paz, num mar de lazer. É um outro estado de espírito completamente diferente, em contraluz, para se tirar partido dessa luz fantástica que está a brilhar sobre o mar. Este é seguramente, se calhar, o meu melhor retrato do João Pataco, de um mendigo que eu fotografei e que fiz uma exposição só com fotografias dele. Reparem que eu corto a testa, corto o queixo, corto uma orelha, o meu foco está exatamente sobre este olho, este já está um pouco desfocado, a profundidade de campo é tão curta que o nariz, apesar de ser torto, ainda muito mais torto ficou, mas eu olho para o fundo deste olhar, eu sempre que olho para este olhar eu fico arrepiado. Um homem que vive 40 anos na rua, que não tem absolutamente nada, mas que eu sinto uma serenidade profunda neste olhar. Houve um livro que eu li há uns anos, já muitos anos atrás, que é a Saga de um Pensador, de Auguste Cury, que é um médico que teve um azar na vida e que foi parar à rua, virou mendigo e depois foi descoberto e teve até a oportunidade de regressar à sua vida, mas não mais quis deixar de ser mendigo, porque ele tinha descoberto que na rua é que tinha atingido a verdadeira liberdade, a liberdade total. E este homem, eu comparo muito o livro com este retrato, porque este homem, ao fim de 40 anos na rua, ele tem uma paz, uma serenidade, de uma liberdade total que me arrepia e pronto, e que não, para mim se não tivesse feito mais nenhuma fotografia para além desta na vida, eu já seria como fotógrafo um homem feliz por ter feito essa fotografia. Este é o mesmo João Pataco, numa fase diferente, o rosto diferente, com uma barba muito mais crescida, mas já muito velho na mesma. Mas reparem que eu tenho tanto respeito pelas pessoas. Agora está na moda, qualquer fotógrafo faz uma fotografia dessas, põe essas rugas com o dobro do tamanho. Isto tudo muito negro, tudo muito preto. Eu acho isso horrível. As pessoas não são objetos para o nosso belo prazer. As pessoas têm que ser respeitadas como elas são. Têm rugas, mas eu não preciso de as aumentar. Eu não preciso de exagerar. E, portanto, eu sei que é um homem velho, um homem com rugas, mas um homem com ar muito digno, ou seja, não é aqui um objeto para meu belo prazer de especulação. Gosto muito desta composição em L, ele apoiado numa árvore, e o que é mais fascinante é porque esta fotografia para mim é extremamente conceptual, porque esta diagonal que existe entre os olhos dele e o símbolo do BPI lá ao fundo, muito bem disfarçado, muito em desfoque, muito símbolo do capitalismo exacerbado, muito símbolo de tanta desgraça que tem causado a tantas famílias e a tanta gente que tem posto na rua e que tem levado a estados muito, muito calamitosos. E é um paradigma que não muda, crises atrás de crises, e o paradigma continua sempre o mesmo, levar ao consumo exacerbado, custa o custar, porque tem que se ganhar muito dinheiro, mesmo que os outros depois ficam todos desgraçados, eles têm a continuar a ganhar aquilo que ganham. Ora bem, mais um retrato, desta vez da minha filha, já com muitos anos, já tem muitos anos esse retrato, seguramente, sei lá, alguns 15 ou 20 anos, que tem 15 anos pelo menos, em que eu corto grande parte da cabeça, os lados, tenho esta diagonal que adoro. Ela devia estar olhando para ali, mas está saindo para fora. Ela está olhando exatamente para mim. Parece que eu consigo olhar através da objetiva e penetrar na alma dela, ir lá ao fundo e voltar para trás. E ela está sem filtros. Está sem filtros porque na fotografia, quando existe esta empatia, os filtros desaparecem e, portanto, consegue-se fazer fotografias, retratos com a profundidade que este tem, com muita pouca profundidade de campo. Eu não mostrei com o fundo, como é lógico, sempre para não... Reparem que este olho está perfeito e este já não está, portanto, é mesmo assim. Isto é uma série de São Tomé. O ano passado fiz 4 viagens com fotógrafos,
e fui pela primeira vez a São Tomé, um sítio que eu andava há anos para ir, que era um velho sonho ir a São Tomé, e fiquei rendido, fiquei mesmo completamente rendido. Já me tinha ficado rendido a Marrocos, já tinha ficado rendido a Cabo Verde, mas São Tomé para mim foi o sítio que mais mexeu até agora de todos. Para além de ser um sítio idílico, vive-se em condições que eu não consigo perceber, que nós não conseguimos nos adaptar, não nos conseguiríamos adaptar a viver naquelas condições, mas eles são de uma felicidade, de uma beleza, de uma tranquilidade, de uma paz, de uma esperança no futuro imensa, e é dada por essas expressões dessas crianças, esse rosto magnífico. Reparem que eu pus aqui um em primeiro plano, desfocado, para me reforçar este segundo, porque estava com uma expressão que me prendeu, portanto, adoro esse retrato. Adoro este também. Olhem-me só para isso. Isto é uma criança, uma menina com 7, 8 anos, com um irmão com um ano e meio, e ela já tem a responsabilidade de dar com ele às costas, e, portanto, ela vai ser seguramente a mãe dele, porque a mãe tem tantos para criar e tanta coisa para fazer. Reparem que ela está focada, mas o que está absolutamente focado é o bebê, porque eu queria exatamente centrar-me no olhar do bebê, e ela está só o QB. Pá, claro que perante esses olhares uma pessoa não resiste, pronto, esmaga. Reparem que este olho está perfeito, este já não está tanto, a orelha está completamente desfocada, este aqui já está tudo desfocado, o queixo também já está a perder o foco, e é à custa disso que eu consigo ter esta força nesta imagem deste olho, este brilho que nos cativa, que nos puxa, e pronto, é um retrato daqueles também que por este já valeu a pena. Mais um da mesma viagem, em que este V, eu acredito mesmo que é um V de vitória. Esses miúdos vão acabar por vencer. São Tomé vai ser um país fantástico, porque tem tudo, mas tudo para ter tudo. Logo que não estraguem. Isto é uma fotografia que tem uma história muito interessante. Isto é aquele tanque que já mostrei a vocês do Parque Terra Nostra, com água férrea, amarela. Todos devem se relembrar, já mostrei muitas fotografias deste tanque. Isto é um dos sítios para se tomar banho mais fantásticos, mas eu nunca tive coragem de tomar banho neste tanque. E toda a gente diz que é magnífico. E nunca, porquê? Porque a mim confunde-me imenso não ver nada abaixo de 10 centímetros. Assim, abaixo de 10 centímetros do nível da água não se vê nada. E pronto. E por não se ver nada, os nossos pais em miúdos, quando nós íamos para lá, metiam-nos imenso medo para nós nos afastarmos do tanque, porque diziam que morriam lá pessoas afogadas e não sei o quê, depois nunca mais se encontrava, e efetivamente não se encontra. Se uma pessoa não saber nadar e se cair lá, nunca mais se encontra. E portanto aquilo sempre tem muita confusão, e nunca, por causa disso nunca tomei banho lá. Mas esta fotografia, eu estou a explicar isso porque esta fotografia conta um pouco esta minha fobia, que isto é a bica que vocês já viram de entrar da água quente, e vinha um estrangeiro a aproximar-se da bica, e as pessoas aproximam-se devagar, com as mãos à frente, porque a água é muito quente, e para irem se habituando à temperatura da água, ela sai aqui na bica com muito calor. E então vê essas mãos quase como fazendo parecer um lobisomem, como se parecendo como um morto-vivo que vem à tona d'água, e estas mãos assim da espuma, muito negras, é essa a sensação. Foi isso que eu tentei fazer passar com esta fotografia, e acho que consegui. Portanto, gosto muito dela por isso. Esta acho que é a última fotografia, mas não deixa de ser menos boa por isso. É uma fotografia feita, que para mim representa muito o que é o século XXI. Uma fotografia, se calhar, das que eu apresentei todas, a mais atual possível, e não deixa de ser uma cascata. Eu estava a fotografar aqui com um grupo de formação, estava a fotografar a cascata, tinha formandos meus ao meu lado direito. Quando esse casal chegou, ficaram todos aborrecidos. Eu disse, não, pá, deixa estar, que isso vai dar boas fotografias e tal. Eu gosto muito da fotografia humanizada, por isso deixei. Mas pronto, eu há 30 anos atrás, chegasse aqui essa cascata, ou há 30 anos chegasse aqui essa cascata com a minha namorada, o que eu queria era ficar sentado em cima de uma pedra, de preferência abraçada a ela, sentindo a brisa da água fresca
bater na cara, porque isso é depois de uma subida muito longa. Mas não aconteceu isso com um casal do século XXI. Ela ficou para um lado, ele foi para o outro, ele já está fazendo uma selfie, ele está mais preocupado em fazer a selfie em vez de estar com a namorada, se calhar até já está mandando uma mensagem para uma outra amiga. Enfim, é uma fotografia que representa bem o conceito que nós estamos a viver na segunda década do século XXI, um século das comunicações, em que não se tira o momento presente, não se tira partido do momento presente para se registar permanentemente aquilo que não se vive. Enfim, muito bem. Chegamos ao fim do nosso PowerPoint. Hoje até fui pontual. Na outra turma não, consegui trazer bastante, mas pronto, mas vocês também não fizeram perguntas nenhumas, não perguntaram nada, portanto, olha, fui sempre falando. Nós amanhã vamos dar um certo conceito de cultura geral sobre fotografia que fazem falta para perceber em termos de equipamentos, em termos de posturas, em termos de legalizações. Vamos falar um bocado sobre isso. E depois, na quarta-feira, durante o dia, mandem-me o vosso portfólio final, 5 fotografias. E amanhã também vou comentar todas aquelas que vocês já enviaram. Vou-me dedicar a parte da manhã a fazer isto. Hoje não consegui. Mas depois, na quarta-feira, mandem-me então um portfólio com 5 fotografias que será para nós discutirmos aqui na última aula e fazermos aquilo que fizemos, uma coisa semelhante ao que fizemos com a outra aula de práticas aqui na fotografia. Muito bem, querem colocar alguma questão, pôr alguma dúvida? Vou só fazer uma pergunta, José. Todas, diga, Francisco. Que é a diferença entre tirar fotografia a cores e a preto e branco. A cores, em qualquer altura, posso pegar e convertê-la a preto e branco. Mas se tirar diretamente a preto e branco, qual é a diferença? Quais são as diferenças? Vou-lhe dizer. Eu fotografo sempre. Há duas formas de fotografar, Francisco. Ou gravar em JPEG ou gravar em RAW. Ok. Se eu estiver a fotografar a preto e branco em JPEG, eu só tenho um ficheiro em JPEG. Nunca mais tenho ficheiro a cores. Será sempre só a preto e branco. Para além de que é um ficheiro comprimido, 5 vezes menor, o que não me permite nem fazer grandes alterações, nem me permite ampliações tão grandes. Sempre que eu fotografo em RAW, vantagens. Independentemente se estiver a fotografar a cores ou preto e branco, e eu, quando estou a fotografar a preto e branco, gosto logo de fotografar a preto e branco para ver o resultado final, como é que está a ficar, mas fotografando em RAW, eu tenho sempre o ficheiro a cores. Eu, quando abrir no meu computador, vejo que foi fotografado a preto e branco, mas quando for processar, ele volta-me a pôr as cores originais que fotografou. Depois, o RAW é um ficheiro 5 vezes maior, permite-me grandes ampliações. Como não tem compressão, também me permite ter cometido erros ao fotografar. Tipo, por exemplo, se eu fotografei com o dobro da luz, se for com JPEG eu não tenho hipóteses nenhumas de recuperar. Se for com RAW, eu tenho uma zona bem arrebentada, eu mesmo assim consigo recuperar muitas das vezes totalmente a informação que lá estava, e se não conseguir totalmente, fica muito próximo do bom. Depois também me permite, se eu errar no meu equilíbrio de brancos, eu num JPEG só consigo fazer reajustes à volta dos 1000 graus Kelvin, eu num JPEG, num RAW, eles dizem que se pode ir de um extremo ao outro. Eu, pela minha experiência, digo que não se consegue ir de um extremo ao 8, mas consegue-se fazer alterações na casa dos 4, 5 mil graus Kelvin, que é correções brutais. Ou seja, eu só vejo vantagens em fotografar em RAW. Eu só fotografo em RAW. O problema de fotografar em RAW é que a pós-produção dá um pouco mais de trabalho, leva um bocadinho mais de tempo, por serem ficheiros muito maiores, leva mais tempo a abrir no computador, temos que ter um computador com um processador um pouco mais rápido e ocupa muito mais espaço. Mas eu acho que, pelo menos, tudo o que é fotografia de autor, tudo o que é fotografia de paisagem, tudo o que é fotografia com pessoas, eu fotografo em RAW. Se eu for fazer uma prova de desporto, não, isso aí eu vou fotografar em JPEG por N razões. Primeiro, porque numa prova de desporto sou capaz de fazer numa hora 4, 5 mil fotografias. Depois, o disparo máximo das nossas câmaras fotográficas, se a câmara diz que dá 14 frames por segundo, isto só acontece se estiver em JPEG. Se estiver em RAW, dá muito menos. Dá, por vezes, menos de metade. Depois,
os cartões de memória têm que ser muito rápidos para estar a gravar rajadas de RAW. Ou seja, muitas das vezes bloqueia o cartão e, portanto, e depois ainda tem outra coisa que é escolher de 4, 5 mil fotografias, 100 ou 200 fotografias em RAW, é uma trabalheira e um tempo imenso. No JPEG é muito mais rápido. Portanto, estas são as grandes diferenças entre o RAW e o JPEG. Entre elas inclui esta questão que o Francisco estava a colocar do preto e branco. Ok, obrigado. Nada. Estou aqui é para isso. Disse logo desde o princípio. Os que não sabiam nada iam sair a saber umas coisas de fotografia. E os que já sabiam podiam tirar tudo aquilo que eu sei, porque dou tudo. Não tem problemas, senhores. Não fique sem bocado. Amanhã podemos também falar um pouco sobre trabalhar com os flashes. Não. Os flashes, sim, podemos. E podemos ainda falar hoje sobre como trabalhar com os flashes. Trabalhar com flash e sem flash. Eu confesso que, não, que aqueles parâmetros todos que o flash tem, não consigo, não sei para que serve. Não consigo. Pois, aquilo é uma coisa certa, aquilo é um mundo. Fotografar com flash é outro mundo. É uma outra área da fotografia que é um mundo imenso. Mas pode ficar para a próxima formação. Não, exclusivamente há formações só sobre flash. Mas há coisas que logo temos de saber logo à partida. Nós devemos trabalhar em ETTL, ou TTL, se for o caso da Nikon, se for o caso da Canon, é ETTL. E o que é que o ETTL faz? O ETTL faz, antes de disparar, manda um sensor, e que este sensor é uma sonda que volta atrás à minha câmara e que entra pela objetiva e vai-me dizer à câmara que, efetivamente, que tipo de luz ou que tipo de intensidade de luz é que tem que mandar para iluminar bem o primeiro plano. O problema é que o flash só ilumina o primeiro plano, nunca ilumina os outros. Por isso é que nós temos que sempre trabalhar com as duas luzes. Imaginemos que temos um grupo de pessoas, temos uma sala. Se temos uma sala com uma mesa de pessoas, se eu mando um flash para a frente, o flash só vai bater nas primeiras duas pessoas que estão à frente da mesa. As outras todas já não vão apanhar flash. Então, eu vou ter que utilizar a luz ambiente para as outras pessoas também estarem iluminadas. Ou então, vou mandar o flash para o teto, para ele fazer isto, ir ao teto, vir para baixo, ir para cima, vir para baixo, e andar às voltinhas para tentar iluminar um bocadinho as pessoas todas. Ok? Mas ele é sempre uma luz adicional. Nós temos que sempre trabalhar com o fotão traseiro como se estivéssemos na rua. E vamos utilizar o flash em ETTL para realçar alguma coisa. Para realçar a primeira linha, para realçar o primeiro plano, para realçar as primeiras pessoas. Porque ele não consegue iluminar tudo. Porque se ele para iluminar o que está para trás, a parte da frente ficaria com excesso de luz. Porque ele é um fecho, é uma bujarda. Ok? Que sai com mais ou menos intensidade. Agora, uma coisa é certa, Armando. Você faz uma fotografia com flash, ele fez a medição da ETTL e ele também falha como falha o fotómetro. E ele fez a medição, mandou uma bujarda e você olha para a fotografia, ampliou-a e acha que o retrato, por exemplo, ficou com uma zona completamente branca, rapada, plana, por excesso de luz do flash. Então o que é que você vai fazer? Você vai à compensação do flash, que normalmente está por trás da câmara, é um fotómetrozinho, mas num sítio onde tem um símbolo do flash. E aí você vai dar ou menos força ao flash ou mais força ao flash. Se você rodar o fotómetrozinho do flash para a esquerda, se lhe der, por exemplo, -1, quer dizer que você vai dar metade da intensidade da última fotografia que ele fez. Se você puser -2, ele vai dar 4 vezes menos luz do que da última vez. Mas vamos por hipótese que o seu grupo está todo a 5, 7 metros de distância e você mandou o flash e ele fez a sua medição de luz e quando você vai ver as fotografias, você, isso está fraco, isso precisava de um bocadinho mais de luz. Então você vai ao símbolo do flash, à compensação do flash e vai passar para o positivo e ele vai dar mais intensidade para além da sondagem que ele faz. É uma compensação ou positiva ou negativa no flash. Da mesma forma que nós também fazemos compensações positivas ou negativas no fotómetro, também podemos fazer só para o flash. Fotografar com flash é sempre uma mistura do melhor dos dois mundos, da luz natural e da luz artificial. E pronto, essa conjugação, umas vezes funciona, outras vezes não, mas esta forma de compensar uma coisa e outra é extremamente importante.
E não será Obrigado. melhor, para termos visibilidade, usarmos aqueles, chamamos de projetores, aquela luz adicional, não ser um flash, ser uma iluminação, Luz contínua. sim, luz contínua, Luz contínua. que Bom, nos permite avaliar. isso funciona bem num estúdio, dentro de casa, posso fazer isso. Em estúdio, sei lá, até pode ter 2 luzes contínuas, uma de cada lado, para fazer retratos. Para reproduzir uma peça de cerâmica, sei lá o que for. Você pode usar essas luzes contínuas. E é bem mais fácil. A luz contínua é mais fácil. Porquê? Porque é sempre igual. Só com o fotómetro. Ok? Isso é bem. Não é tão portátil. Não é tão ágil. Você tem que ter aquilo nos tripés. Não, eu tenho visto, vi uma pessoa a fazer isso. Sim. Com um projetor relativamente pequeno. Incorporado na câmara. Não, ele tinha aquilo até na mão. Sim, na mão. Ele estava a ajustar. Aqui tem uma bateriazinha Sim. pequena, atrás, uma bateria Claro. parecida com as baterias. E ele estava a guiá-la para Sim. o que queria iluminar. Sim. Isto é muito utilizado, Jorge, na filmagem. Sim, no Porque, vídeo, sim. muito, porque a filmagem é uma coisa mais dinâmica, percebe? Muito utilizado na filmagem. Não tanto na fotografia, mas serve também para a fotografia, percebe? Não há mal nenhum nisso. Filmagem e fotografia é rigorosamente o mesmo e a medição é rigorosamente a mesma. Uma coisa é certa, os flash há 10 anos atrás eram efetivamente uma peça fundamental na fotografia. Hoje deixam de ser, porque há 10 anos atrás nós não conseguíamos utilizar mais de que 800, 1600 diesel. Olha, o António tem lá um foco de luz contínua ali por trás. Está a ver ele a mostrar? Ele tem nenhum foco. O António tem tudo. No chão. Este é foco no chão. Do chão. Eu ia dizer, o António não falta nada. Tudo o que a gente pensa, o António tem em casa. Pá, o gajo, ele tem lá tudo. Ele tem o armazém completo. Pá. Mas efetivamente, Jorge, nós hoje temos muito menos problemas hoje, o flash está aqui em desuso exatamente porque hoje nós conseguimos trabalhar com ISOs 3200, 6400 sem termos ruído. E que antes nós não podíamos. Você, com as 2 câmaras que você tem, você consegue brincar dentro de casa à vontade. E até pode fazer coisas giras, por exemplo, com uma luz de um candeeiro e o resto estar mais à sombra. E isso é muito mais criativo do que a luz do flash. Porque a luz do flash torna as coisas demasiadamente planas se for direto. A luz do flash só fica gira se for mandada para algum lado, ou para uma parede, ou para um teto, ou então se tiver 2 flashes. E quando você disse, Jorge, que o indivíduo estava com ele na mão, é exatamente para a luz projetar-se a 33 graus e não ser frontal. A luz frontal é a luz mais feia que existe, torna a coisa muito plana. Fica horrível. Uma luz a 33 graus já provoca sombras, provoca tridimensionalidade à fotografia. Mas se só tiver 2, uma a 33 e outra a 45, ainda dá mais tridimensionalidade à fotografia e já não há sombras tão duras, mas cria muito relevo. Portanto, isto depois é outro mundo. A iluminação artificial é outro mundo. Agora, uma coisa é certa, Jorge. O flash cada vez mais está condenado. Antigamente, vocês reparem, há meia dúzia de anos atrás, uma conferência de imprensa, só se via despachos de flash. O presidente estava a falar, era só flash. Hoje o presidente está a falar, o homem que mais fotografado é, você não vê um flash. Não há um jornalista com flash. Eles até podem, às vezes, ter montado na câmara por um caso de urgência de algum recurso. Mas mesmo assim, raramente se vê. E então disparar, nunca se vê. Porque, efetivamente, a luz natural é bem mais interessante e hoje as câmaras conseguem captar com equilíbrios, com muito pouca luz e fazer excelentes fotografias. Portanto, o flash é uma coisa que tende um bocadinho a acabar. Não tenho dúvida. E vai ficar só reduzido aos estudos e pouco mais. Há alguma questão? Ia perguntar, a luz para o macro, o flash para o macro, pode ser igual ao outro ou é que eu já vi também um flash próprio, com dois flash, um de cada lado, para macro. Isto é uma das matérias da manhã. Vai ver a diferença dos flash. Está bom? Amanhã vamos falar novamente disso. Tudo isso está no PowerPoint. Pronto, olha, se não tiverem mais nenhuma questão, Boa noite a todos. uma noite descansada
trabalho e haja saúde, tá bom? Aqui Amanhã. chove bem. Aqui Boa chove bem. noite, noite. até amanhã. Tchauzinho, até amanhã. Tchau.